Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você significados e conteúdos transformacionais que vai mudar a sua vida. Esse é o momento que você tanto esperava. Faça desse momento um marco histórico. Fique de olho na epístola que escreveu o apóstolo São Pedro. A primeira epístola do apóstolo São Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios. Um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. O apóstolo São Pedro escreve para os cristãos perseguidos, desterrados e expoliados da Ásia Menor. Mesmo perdendo suas casas, suas terras, seus bens e sua liberdade, esse povo caminha com os pés no vale, mas com o coração no céu, a pátria celeste. Mesmo suportando o fogo da perseguição, os cristãos foram inundados por uma alegria cheia de glória. Quero que se lembre disso. A alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo, nem do reconhecimento das autoridades. Eu fico imaginando. Ao contrário, essa alegria é a despeito das perdas e da perseguição. Não é uma alegria fabricada na terra, mas derramada desde o trono de Deus. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas resultado da herança celestial. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro mostra que a herança da vida eterna desemboca numa vida santa. Os cristãos são chamados para expressar no mundo o caráter santo do Deus a quem serve. A igreja é o povo eleito de Deus, o santuário de Deus, as pedras vivas do santuário. A igreja é um reino de sacerdotes e, ao mesmo tempo, o rebanho de Cristo Jesus. Uma das ênfases mais importantes desta epístola, a primeira do apóstolo São Pedro, é a atitude humilde, reverente e submissa com que a Igreja de Cristo Jesus deve portar-se no mundo. Quero que se lembre disso. Eu e você precisamos ser submissos a Deus e às autoridades constituídas. A submissão deve estar presente no ambiente de trabalho e na família. A submissão dos cristãos
a liderança da igreja e o pastoreio exemplar dessa liderança são destaques desta missiva apostólica. Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No reino de Deus, ser grande é ser servo de todos. O apóstolo São Pedro deixa claro que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu, à pátria celestial. A cruz precede a coroa e o sofrimento é o prelúdio da glória. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Aqui, neste mundo, somos estrangeiros e forasteiros. Eu e você não temos pátria permanente aqui. Eu e você não temos residência fixa aqui. Eu e você estamos a caminho da nossa pátria celestial. Nossa pátria está no céu. Nossa herança inacessível está no céu. Nessa viagem rumo ao céu, eu e você teremos de suportar o fogo da perseguição e tribulação. Da mesma forma que o mundo odiou o Filho de Deus, Cristo Jesus vai odiar os cristãos, a igreja. Esse fogo, porém, só pode queimar nossas amarras. Esse fogo só pode depurar-nos, mas não nos destruir. Eu e você estamos seguros nas mãos daquele que criou o universo, Deus. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que pode nos livrar, nos fortificar e nos fundamentar. Eu e você, cristãos, vivemos nele, somos dele e caminhamos para ele, Deus. Quero que se lembre disso. Fique de olho na introdução da primeira epístola do apóstolo São Pedro. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós sejam multiplicadas. A Bíblia diz. Eu acredito. A primeira carta do apóstolo São Pedro é considerada uma carta geral. Você sabia? Diferentemente das cartas paulinas, foi endereçada a um grupo maior dos cristãos espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. Essa carta é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento. Seu propósito principal está inconfundivelmente explícito em 1 Pedro 5,12. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente.
Vou destacar nessa introdução alguns pontos importantes. O autor da carta, há um consenso praticamente unânime de que esta epístola foi escrita pelo apóstolo São Pedro. Assim atestaram os pais da igreja, os reformadores e todos os estudiosos sérios das Escrituras, desde as mais priscas eras. Somente alguns teólogos liberais, já no século XIX, colocaram em dúvida a autoria petrina, em oposição às abundantes provas e às insofismáveis evidências documentadas havia quase 2 milênios. Já nos primórdios da era da história eclesiástica, os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, bem como o historiador Eusébio, se referiram a esta epístola como a carta que escreveu Pedro. A linguagem de 1 Pedro, além de ser vazada em um grego impecável, traz citações do Antigo Testamento originadas sem exceção na Septuaginta. A primeira carta de Pedro foi o livro mais antigo e mais unanimemente aceito como autêntico. Sua veracidade e autenticidade nunca foram contestadas. Tanto a evidência externa quanto a interna argumentam fortemente a favor da autoria do apóstolo São Pedro. Quero que se lembre disso. Pedro foi um pescador galileu, da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Seu nome é Simão, em aramaico Cefas, conhecido em grego como Pedro, cujo significado é rocha ou fragmento de rocha. Pedro foi escolhido por Cristo Jesus como apóstolo, e seu nome ocupa sempre o topo dessa lista. Líder natural entre o colégio apostólico, Pedro desfrutou com Tiago e João lugar da intimidade ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro foi porta-voz dos 12 apóstolos e figura de proa na igreja primitiva. Quero que se lembre disso. Enquanto o nome de Paulo é mencionado 162 vezes, e os nomes de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes, Pedro é citado nominalmente 210 vezes. Quero que se lembre disso. Em virtude de um temperamento esquentado, Pedro algumas vezes falava sem pensar, oscilando entre coragem e covardia, entre avanços e recuos. Mesmo tendo negado a Cristo Jesus, foi restaurado e poderosamente usado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, para abrir a porta do glorioso Evangelho tanto a judeus como a gentios. Pedro foi encarregado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, de apacentar o rebanho e fortalecer a seus irmãos. Essa missiva é o cumprimento desse mistério que Cristo Jesus lhe confiou. Esta epístola nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Lucas 22, 32, Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. A Bíblia diz, eu acredito.
Ouça agora os destinatários da carta. O apóstolo São Pedro escreve aos forasteiros e dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. Os cristãos que receberam essa carta eram gentios e judeus. Estavam espalhados e dispersos por uma região da Ásia diferente daquela que o apóstolo São Paulo alcançou na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo foi proibido de entrar nessa região e conduzido por Deus até a província da Macedônia. Agora, aquelas comunidades cristãs em toda a região da Ásia Menor, ao norte e a oeste da Cordilheira do Taurus, recebem do apóstolo São Pedro uma carta de encorajamento. Pedro dirige sua carta aos cristãos da Ásia Menor que não havia sido evangelizado pelo apóstolo São Paulo. Você sabia? O apóstolo São Pedro usa 3 palavras diferentes para descrever seus destinatários. Em primeiro lugar, o termo grego paroikos, cujo significado é exilados. Essa palavra descreve o morador de um país estrangeiro. Um paraikos é alguém que está longe do seu lar, em terra estranha e cujos pensamentos sempre retornam à pátria. A residência estrangeira chama-se paróquia, de onde vem nossa palavra paróquia. Os cristãos, em qualquer lugar, são um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Cristo Jesus. A Bíblia diz, através do escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A Bíblia diz, eu acredito. O mundo é uma ponte. O homem sábio passará por ela, mas não edificará sobre ela sua casa, pois o cristão é um exilado da eternidade. Paróikos é um termo específico e técnico para designar uma classe da população que, embora residente em determinado lugar, não tinha plenos direitos de cidadania. Assim, a melhor maneira de traduzir paróikos seria estrangeiros, residentes. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o termo grego diáspora, cujo significado é dispersão, essa palavra era atribuída aos judeus dispersos por entre as nações em virtude de perseguição ou mesmo por interesses particulares. Agora, essa mesma palavra é atribuída aos cristãos espalhados pelo mundo devido aos ventos da perseguição. Só que a perseguição, porém, em vez de destruir a Igreja de Cristo Jesus, promove-a. Quero que se lembre disso. O vento da perseguição
apenas espalhou a semente e cada cristão era uma semente que florescia onde estava plantado. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o termo grego ekletos, cujo significado é eleitos. Os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Foram eleitos em Cristo Jesus para a salvação, mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito Santo. Os cristãos foram eleitos para a santidade e a irrepreensibilidade. Você sabia? Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus mesmo quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi Ele que nos amou e nos atraiu com cordas de amor. Nosso amor por Deus é apenas uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós fomos escolhidos porque cremos em Cristo Jesus. Cremos em Cristo Jesus porque fomos escolhidos. Não fomos escolhidos porque éramos santos, mas para sermos santos, separados. Não fomos escolhidos porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. A eleição divina é eterna e incondicional. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Fique de olho na data em que a carta do apóstolo São Pedro foi escrita, a primeira. Se a autoria do apóstolo São Pedro é matéria que desfruta do consenso entre os eruditos, a data é matéria de grandes debates. Alguns colocam a carta antes da perseguição deflagrada pelo imperador Nero e outros a situam após o incêndio de Roma ocorrido em julho de 64 depois de Cristo. O tema da perseguição aos cristãos que percorre essa epístola sugere que o apóstolo São Pedro a escreveu por volta de 63 depois de Cristo, pouco antes de seu martírio em Roma por ordens do imperador Nero, o que sucedeu em 64 depois de Cristo. Muito provavelmente o apóstolo São Pedro chegou a Roma depois que o apóstolo São Paulo foi solto do seu primeiro encarceramento por volta de 62 depois de Cristo. Sendo assim, o apóstolo São Pedro teria escrito sua epístola em cerca de 63 depois de Cristo. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Fique de olho nos leitores da carta de Pedro, a primeira epístola. Os leitores estão passando por um tempo de prova e perseguição. Tal perseguição assumir a forma de acusações caluniosas, ostracismo social, levantes populares e ações políticas locais. O fogo da perseguição já está se espalhando hoje. E os cristãos deveriam estar preparados para enfrentar esses tempos difíceis. Na época, o simples fato de alguém se declarar cristão já era motivo para sofrer retaliações.
Os cristãos entrementes deveriam suportar com alegria o sofrimento por causa de sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro insta os cristãos dispersos a coragem, paciência, esperança e santidade devida diante dos maus tratos dos seus inimigos. Quero que se lembre disso. As mesmas tempestades de perseguição que rugiram no passado estão acontecendo hoje. Há muitos irmãos nossos que sofrem prisões e martírios nos países comunistas e ainda sofrem toda sorte de perseguição religiosa nos países islâmicos e outros. Quer saber de que local foi escrita a primeira carta do apóstolo São Pedro? Somos informados de que o apóstolo São Pedro escreveu esta carta da Babilônia. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,13: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. A grande questão é saber a que Babilônia se refere o apóstolo São Pedro. Havia, naquela época, 3 cidades com esse nome. A primeira era uma pequena cidade que ficava no norte do Egito, onde se localizava um posto avançado do exército romano. Ali havia uma comunidade de judeus e alguns cristãos, mas é pouco provável que Pedro estivesse nessa região quando escreveu essa missiva, 1 Pedro. Nessa cidade havia grande comunidade de judeus e certamente nessa época os cristãos já povoavam a cidade. A terceira Babilônia era Roma. O apóstolo São Pedro teria usado o mesmo recurso que o apóstolo São João empregou no livro de Apocalipse, referindo-se Roma por meio de um código em linguagem metafórica. Quero chamar aqui agora sua atenção para essa verdade. Deus abençoe a vida do servo de Deus, Coalamba Augusto. Cristo Jesus te abençoe em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. No momento de decisão, em Cristo Jesus, nosso destino é selado. Fique atento agora nas características especiais da primeira carta do apóstolo São Pedro. A primeira carta do apóstolo São Pedro é considerada a mais pastoral e terna do Novo Testamento. A nota dominante é o pensamento, a nota dominante é o
permanente alento que Pedro dá a seus leitores para que se mantenham firmes em sua conduta, mesmo em face da perseguição. A carta foi escrita para animar os fiéis cristãos a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. De fato, trata-se de uma das mais comoventes peças da literatura do período da perseguição. O apóstolo São Pedro se dirige aos cristãos da Ásia Menor como verdadeiro pastor que cuida do seu rebanho, obedecendo ao desiderato recebido de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero que se lembre disso. Algumas características especiais podem ser notadas na epístola do apóstolo São Pedro como segue. Em primeiro lugar, a carta tem o melhor grego do Novo Testamento. A primeira epístola do apóstolo São Pedro foi escrita em um grego bastante culto. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Pedro morava na Galileia, a região mais influenciada pelo helenismo, ou seja, pela cultura e pela língua grega. Consequentemente, os galileus falavam grego e ainda estavam familiarizados com a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. A Galileia, no tempo de Cristo Jesus, era uma região mista e bastante cosmopolita. Certo é que a influência helenista lá se fazia sentir como em nenhuma outra parte da Palestina. O grego era a linguagem corrente na Palestina do tempo de Cristo Jesus, o que valeria especialmente para a Galileia, mais ao norte e mais aberta ao comércio e à cultura, bem como a imigrantes gentios. Para o Império Romano como um todo, a Bíblia não era o Antigo Testamento hebraico, mas a Septuaginta. Por essa razão, é provável que Pedro também estivesse familiarizado com ela do mesmo modo que os destinatários da carta. Um missionário, porém, utiliza a Bíblia, que é entendida na terra em que atua, nesse caso, a Septuaginta. Em segundo lugar, o apóstolo São Pedro diz que escreveu esta epístola em parceria com Silvano, 1 Pedro 5,12, um dos homens notáveis da igreja primitiva. Esse Silvano foi o mesmo Silas que acompanhou o apóstolo São Paulo na segunda viagem missionária. Ele era cidadão romano e profeta,
Atos 15:32. Bem poderia ser que o apóstolo São Pedro fosse o autor da carta e Silvano o seu amanuense. Quero que pense nisso. Em segundo lugar, a carta de Pedro destaca a chegada de um grande sofrimento. A principal intenção do apóstolo São Pedro em escrever essa primeira carta foi preparar os cristãos para o sofrimento. Pedro refere-se ao sofrimento em pelo menos 15 ocasiões ao longo da missiva, usando para isso 6 termos gregos diferentes. O tema sofrimento percorre toda a epístola. As pessoas para as quais o apóstolo São Pedro escreve estão sofrendo múltiplas provações, submetidos a uma prova de fogo, padecem uma campanha de difamação. A perseguição aos cristãos está crescendo e eles não devem ficar surpresos com o sofrimento. Ao contrário, devem estar preparados a sofrer por causa da justiça e ser coparticipantes do sofrimento do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Em virtude do encorajamento que esta primeira carta de Pedro traz à igreja sofredora, posso afirmar que Pedro dá esperança, enquanto Paulo é o apóstolo da fé e João é o apóstolo do amor. Os cristãos da Ásia Menor, além de estarem espalhados pelas províncias romanas do continente asiático, ainda se sentiam sem pátria, sem chão, como peregrinos. A dispersão não era apenas geográfica, agora era impulsionada pelos ventos furiosos da perseguição. A perseguição atingia os cristãos, não porque eles praticavam o mal, mas porque praticavam o bem. Os cristãos eram perseguidos não porque eram rebeldes, mas porque eram cordatos. Ser cristão passou a ser ilícito no Império Romano. Os cristãos passaram a ser caçados, espoliados, torturados e mortos pelo simples fato de professarem o nome glorioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus. Esse fogo ardente da perseguição não atingia apenas os cristãos da Ásia Menor, mas se espalhava por todo o mundo.
Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a carta de Pedro destaca que a graça de Deus, quando afirma que somente quando dependemos da graça de Deus é que podemos glorificá-lo em meio ao sofrimento. Pedro escreve em 1 Pedro 5,12: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Em quarto lugar, a carta do apóstolo São Pedro, a primeira, destaca a glória de Deus quando diz que tudo que começa com a graça de Deus, que conduz à glória. Assim, sofrimento, graça e glória unem-se para formar uma mensagem de encorajamento, de entusiasmo para os cristãos que enfrentam tribulações e perseguições. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Coloque a Bíblia em sua mente. Em quinto lugar, a carta destaca a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é central na epístola de Pedro. O apóstolo enfatiza logo no início de sua epístola a doutrina do Deus triuno. O Pai elegeu o seu povo de acordo com sua presciência. Jesus Cristo verteu seu sangue por seu povo e o Espírito Santo o santificou. Em sexto lugar, a carta destaca a doutrina de Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro enfatiza tanto a humanidade quanto a divindade do glorioso Filho de Deus, Cristo Jesus. Mostra Cristo Jesus como nosso exemplo, nosso substituto que morreu pelos nossos pecados. O apóstolo São Pedro apresenta Cristo como Senhor. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em sétimo lugar, a primeira carta de Pedro destaca a doutrina do Espírito Santo. Mesmo em esparsas referências, o apóstolo São Pedro escreve de maneira ampla a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo santifica o povo de Deus e orienta a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo agiu na ressurreição de Cristo e repousa sobre os cristãos que sofrem. Quero que se lembre disso. Em oitavo lugar, a primeira carta de Pedro destaca a doutrina da igreja. Embora a palavra igreja não apareça na carta, toda a epístola se refere a ela ao descrever o povo de Deus como eleitos e forasteiros do mundo. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nono lugar, a primeira carta do apóstolo São Pedro destaca uma chamada veemente à santidade em meio ao sofrimento. O sofrimento pode trazer
endurecimento de coração e decepção com a fé. Muitos, como a semente lançada entre os espinhos, sucumbem diante da dor. Outros se revoltam, como a mulher de Jó. Há muitos que preferem a apostasia ao martírio, como Demas. O apóstolo São Pedro descreve essa missiva para encorajar os cristãos à santidade em meio ao sofrimento. Em 10º lugar, a primeira carta que escreveu Pedro destaca a salvação como fundamento da nossa alegria. Os cristãos não tinham pátria permanente, viviam dispersos pelos cantos da terra, mas podiam, mesmo nessas fugas constantes, alegrar-se na gloriosa salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa salvação foi planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho, Cristo Jesus, e aplicada pelo Deus Espírito Santo. A própria Trindade estava engajada nessa gloriosa salvação e os cristãos, mesmo provando fogo ardente da perseguição, deveriam exultar, se alegrar, ficar cheios de entusiasmo por causa de sua herança inacessível e gloriosa, a vida eterna. Em 10º lugar, a carta do apóstolo São Pedro, a primeira, destaca as mesmas ênfases dos sermões de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. A pregação da igreja primitiva estava baseada em 5 pontos principais. Quer saber? Se sente pronto para ouvir? Primeiro, o tempo do cumprimento tinha amanhecido. A idade messiânica havia começado. Esta é a última palavra de Deus. Inaugurou-se uma nova ordem e os eleitos são chamados a unir-se à nova comunidade. Segundo lugar, essa nova era tinha chegado por causa da vida, morte e ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como resultado do definido conselho e presciência de Deus. Quero que se lembre disso. Em virtude da perseguição, Cristo Jesus foi exaltado à destra de Deus como cabeça messiânico do novo Israel, a Igreja de Cristo Jesus. Esses acontecimentos messiânicos alcançarão pleno cumprimento com a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus em glória e com o juízo dos vivos e dos mortos. Em quinto lugar, esses fatos são a base de um apelo ao arrependimento e do oferecimento do perdão do Espírito Santo e da promessa da vida eterna pela fé em Cristo Jesus somente. Agora, finalizando em 10º lugar. A carta do apóstolo São Pedro destaca a parousia, a segunda vinda gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, e ainda mais a consumação da nossa esperança, a esperança da segunda vinda de Cristo Jesus como a consumação final de todas as coisas, tal qual um fio dourado percorre toda a epístola. Pense comigo. Eu e você estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa herança não está aqui. Nossa recompensa não está aqui. Nossa pátria permanente não está aqui. Eu e você aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no céu
nossa pátria celeste. A carta do apóstolo São Pedro respira essa perspectiva e você é exortado repetidamente a fazer dela a sua perspectiva de vida. O que sente ao ouvir isso? Você sente que a sua alma está salva pela fé em Cristo Jesus, o Messias? Quer ter a certeza da salvação de sua alma aqui e agora? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva e ainda mais, Ele é a solução para a sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva, é salva. Venha, venha, venha aqui agora para Cristo Jesus. Ele quer salvar sua alma. Entregue sua alma para Cristo Jesus enquanto você tem fôlego de vida. Entregue sua alma para Cristo Jesus enquanto você tem oportunidade. Quer fazer isso aqui agora? Esse é o seu momento. No momento de decisão em Cristo Jesus.